todos, eu sou Adalto Guaraná, do canal Légio Mari, e hoje vamos falar sobre o Santo Sudário. E antes de falar do Sudário, é necessário falar da Sagrada Tradição, do Sagrado Magistério e das Sagradas Escrituras, que são os três grandes pilares da Igreja. A Sagrada Tradição é todos os costumes, tudo o que era dito e que era falado desde o início da Igreja Cristã, dos primitivos, até hoje em dia. E também o Sagrado Magistério é tudo aquilo que os bispos, os pontífices, os padres, também em suas cartas, defendiam, falavam, exortavam acerca de tudo que se passava na Igreja e da própria missão da Santa Igreja. Então, além das Escrituras, temos essas duas fontes que corroboram e aumentam a nossa perspectiva sobre tudo. Falando hoje do Santo Sudário, primeiro teremos que entender o que é o Santo Sudário, para que ele era usado. O sudário nada mais é do que uma mortalha. É um lençol grande, no qual cobria todo o corpo do falecido. Na cultura judaica, ninguém poderia ter contato com os falecidos, e nem com nada que fosse deles ou tocasse deles, porque incorreria em estar impuro. Então, em Números 19, por exemplo, ele me fala, no número 19, capítulo 1, no versículo 11, ele diz: aquele que tocar em alguma pessoa morta se tornará impura por 7 dias. Já no versículo 16, ele diz: todo aquele que estiver no campo e tocar em algum ser humano morto à espada, ou que tenha sofrido morte natural, ou mesmo um osso humano ou uma sepultura, estará impuro, imundo, durante 7 dias. Ou seja, o sudário era essa parte, era esse lençol, era essa mortalha que cobria o corpo humano, né, que foi justamente usada para cobrir o corpo de Cristo, e que revestia ele, como também outras preparações que eram feitas sobre o corpo, vários bálsamos que eram derramados. Então, no começo já vemos o que era o sudário. No caso de Jesus, o sudário que foi utilizado foi um lençol de linho muito fino, né? Que não era comum, né? Era comum um linho mais pobre, né? Então o sudário era essa peça de pano que revestia todo o corpo do falecido. Então, desde o começo, guardar o sudário de alguém falecido era uma coisa que não era de forma nenhuma concebida para os judeus, porque estariam todos impuros naquela casa. Então, se for guardada essa peça do sudário, justamente é uma peça que vem mostrar um amor imenso que os judeus cristãos tinham por Jesus, e também o sudário não apenas como um pedaço de tecido de pano comum, mas como sendo essa testemunha de fé e de ressurreição de Cristo. Falando agora da forma como Cristo foi morto, do seu corpo, análise de alguns médicos forenses, vem falar a respeito do sudário. Quem era o homem do sudário? O que aconteceu com o homem do sudário? E aí temos a análise da morte de Jesus, que é uma morte cruenta, né? Que é uma morte violenta, né? Quando na igreja o padre eleva a Eucaristia, o padre então torna o pão e o vinho em corpo de Cristo, ali é um sacrifício incruento, não há violência, não há morte, não há nada. Mas aqui, na morte de Cristo, foi um sacrifício verdadeiramente cruento. Então, quais os sinais de tudo que aconteceu com Cristo? Em sua cabeça, diversas feridas, agulhas, espetadas, cortes, com vários tipos de golpes, com instrumentos cortantes e não cortantes. Indisposição em forma de coroa, ou seja, também em forma da coroa de espinhos. Mesmo depois de tirar o espinho, mostrou-se as feridas que o espinho causou, né, em toda a cabeça de nosso Senhor. A coroa ficou impregnada, e esses espinhos não apenas perfuraram a carne, mas chegaram até na região dos ossos. E mostra também, sobre tudo isso, as partes da cabeça de Cristo que foram mais afetadas, que foram justamente
os ossos parietais, daqui de cima, né, dessa região, os ossos temporais e também os ossos occipitais, que são aqui na nuca. Nos ouvidos foram perfurados por instrumentos agudos, causando várias hemorragias em toda a cabeça, nos ouvidos também, né? O cabelo de Cristo ficou todo empapado de sangue, esse sangue depois ficou cristalizado, ficou seco, né? De tantas hemorragias que foram tidas. Todas as lesões que foram sofridas por Cristo descreve os objetos, né? Os chicotes, os flagelos, as tiras. Tinha um flagelo que tinha 3 tiras de couro, tinha outro flagelo que tinha pedaço de osso, ou pedaço de chumbo, ou pedaço de ferro, e quando batia no corpo, arrancava um pedaço da pele, da carne junto consigo. No tronco de Cristo, no peito e nas costas, várias lesões em forma de roncha, ou seja, de marcas roxas, né, amontoadas em algumas partes, de marcas de hematomas com marcas vermelhas e vários cortes e vários pedaços que foram retirados devido à forma com que ele foi morto, de que ele foi chicoteado várias e várias vezes. Nas mãos, a ferida aguda transfixante, que mostra justamente onde Cristo foi crucificado, e não apenas por conta do prego que perfurou as mãos, mas também porque durante as 3 horas, do meio-dia às 3 da tarde, em que Cristo esteve na cruz, ele suportou todo o corpo pelas mãos. Então, como se o prego ficou um pouco folgado aqui e toda essa parte foi comprometida. Também nas mãos mostram alguns pedaços de terra, algumas escoriações das quedas que ele teve que pôr as mãos no chão, né? Também os pés, feridas agudas transfixantes, quando o prego furou os 2 pés, e escoriações também. Assim também como os joelhos, também tiveram escoriações, erosões causadas por conta do peso da cruz muito grande, do que ele teve quando ele caiu várias vezes com o joelho por terra. O seu lado direito, que foi transfixado com uma lança, né? Tudo isso causando várias hemorragias. Agora vamos falar um pouco sobre a questão específica, né? O que aconteceu com a morte de Cristo, e depois vamos falar do que aconteceu com o sudário através dos tempos. Bem, geralmente quando alguém falecia morte natural, não crucificado, mas morte natural, o corpo era banhado com vários ungüentos, depois era enrolado com sudário, né, e ficava vários dias ali, depois era sepultado. Como Jesus foi diferente. Como Jesus morreu crucificado, né, então da forma que ele foi crucificado, ele deveria ter ficado vários dias exposto até que os animais comessem na cruz, como vários outros era acontecido assim, ou era tirado o corpo e jogado numa vala comum, porque alguém que era crucificado não poderia ser enterrado. Então, a tradição e a veneração do sudário, né? Então, continuando falando sobre isso, tem 2 textos de Lucas que falam justamente o modo que Jesus foi levado. Como ele foi crucificado, devia ser jogado para a vala comum, os animais, mas lembrando que eles foram, no momento, depois que Jesus morre, de meio-dia às 3, ele sofre na cruz, 3 horas ele morre. Então, a partir disso, quando ele morre, então, ele é levado automaticamente, claro, para o Santo Sepulcro, né? Então, entre a hora que Jesus morre, que então Zé de Arimateia vai e fala com o comandante romano, né, para levar o corpo dele para o túmulo, então já vai dando aí umas 3h30, 4 horas, 5h30. Então, às 5h30, 6 horas, já seria contado como sendo sábado. E o sábado não se deve fazer trabalho manual. Então, foi o que fizeram. Pegaram o corpo de Cristo, cobriram com o sudário, né? E deixaram lá para que no domingo, passado o sábado, sendo o dia da Páscoa,
passado a Páscoa dele no domingo, então iria terminar todos os rituais fúnebres. E isso fala-se aqui bem em Lucas, né? Repetindo um pouco aqui Lucas. Havendo tirado, envolveu no lençol e pô-lo no sepulcro, onde ainda ninguém tinha sido morto e sepultado. E na preparação, era o dia da preparação, ou seja, era o dia que precedia a Páscoa. É justamente o dia em que os judeus preparavam o cordeiro, né? Eles separavam o cordeiro, matava ele à tardezinha para que fosse na Páscoa e eles pudessem comer. Então, já tem a consonância de Jesus como cordeiro de Cristo e com a festa da Páscoa que se matava um cordeiro antes, porque no sábado não se fazia nenhum tipo de serviço manual. Então, era o dia da preparação e amanhecia o sábado, ou seja, era sexta-feira à tarde. As mulheres vindo com ele da Galiléia seguiram também e viram o sepulcro onde foi posto. E voltando era com especiarias e unguento. E no sábado repousaram conforme a lei judaica, para que depois, no domingo, terminasse os preparativos. Depois temos então em João 20, 6, 7, o testemunho da ressurreição de Cristo. Quando Simão entrou no sepulcro, viu os lençóis no chão, mas sobre o sepulcro viu o sudário todo enrolado, né? À parte, como sendo separado pelo próprio Cristo, como algo que depois iria ser testemunha da sua ressurreição. Aqui é bom sempre relembrar. E falamos então também da questão do que se passa depois da ressurreição de Cristo até os dias atuais. O que aconteceu? Bem, durante algum tempo a mortalha de Cristo ficou por vários lugares. Em alguns lugares ninguém sabia onde estavam, só quem era o detentor, o verdadeiro guardião. Então, alguns viram no ano 400, no ano 200. Aqui, como lembramos, Arculfo em 640, numa peregrinação a Jerusalém, ele viu e osculou, ou seja, beijou o sudário do Senhor, que estava colocado justamente lá. E esse sudário que Arculfo viu, né, ele dizia que era uma peça comprida, com cerca de 2,44 metros, com 2,44 centímetros, ou seja, era um lençol que cobria da cabeça aos pés, né? O próprio venerável Beda, também o santo, no século VIII, registra o testemunho de Arculfo, ou seja, ele dá fé, ele diz como certo, né? E fala disso no seu livro chamado História Eclesiásticas de Locke Santos, sobre a vida dos santos. No século VII, também fala-se do sudário, essa mortalha que estava em Jerusalém, e que de lá foi para Constantinopla, né? E daí ficou como pessoas indo peregrinar para poder ver o sudário, né? Uma dessas pessoas que viu, né, já em 1204, por ocasião da Quarta Cruzada, foi justamente o cavaleiro da Picardia Roberto de Claro, que depois da tomada de Constantinopla, em 1204, ali no mosteiro que se chamava Nossa Senhora de Santa Maria, estava a mortalha, o sudário, em que Nosso Senhor foi envolvido, e que em cada sexta-feira era levada e estirada. E nela já se podia ver o retrato de Nosso Senhor. O Santo Sudário, portanto, em várias vezes ele foi roubado, foi tirado de algum lugar, foi guardado em um lugar só. Aconteceram várias coisas, incêndios. Então ele sempre estava como sendo parte de uma comunidade que viajava. O sudário sempre teve esse caráter dinâmico, né? Ficou muitas vezes nas mãos de pessoas ricas, porque havia naquela época um verdadeiro frenesi por se guardar e por se obter várias relíquias,
Então o sudário era como se fosse um trunfo que todo mundo queria ter. Dom Charmat, historiador de Besançon, relata uma mortalha semelhante, correspondente à descrição de Clary, foi consignada em 1208 às mãos do arcebispo de Besançon, por Ponce de La Roche, senhor do Franco Condado. Né? Fala também que é onde ela estava, né? Justamente nesse distrito de Besançon, onde o arcebispo tinha ela em mãos. Né? Um dos principais chefes do exército borgonhês da cruzada de 1204. Essa mortalha, que tem todos os indícios de ser o nosso atual sudário, continuaria a ser venerada na Catedral de Santo Estevão até 1349. No ano de 1349, um incêndio devastou a catedral e o sudário desapareceu uma segunda vez. Só seu relicário, ou seja, a peça no qual o sudário ficava exposto dentro dele, é que foi reencontrado e depois foram roubados. A mortalha reapareceu 8 anos mais tarde, em 1358, como propriedade do conde Godofredo de Charny, que recebeu como presente do rei Felipe VI. Este teria recebido do ladrão, né? Este ladrão seria um tal de Vergin. Charny colocou o sudário na colegiada de Lirey, ou seja, guardou em outro lugar para ele também ser guardado e venerado. Margarida de Charny depois, quando levou o sudário para Chimay, na Bélgica, deste modo, após numerosas peregrinações, em 1452, ele o haveria de doar a Ana de Lusignan, a esposa do Duque de Saboia. A história do sudário torna-se daí bastante conhecida. O Duque de Saboia mandou construir uma capela em Chambéry, onde sucederam-se várias exposições. E dizem, alguns dizem na verdade que é lenda, outros dizem que não, que fez ferver óleo e lavaram com sabão várias vezes o sudário, porque pensavam ser uma tinta. Né? Então, como pensavam ser tinta, lavaram várias vezes, mas não conseguiram apagar as impressões que estavam no sudário. Essa ideia é assombrosa, ninguém sabe se é verídica realmente ou não. Sabemos que irrompeu nessa capela, né, do Saboia, onde estava o sudário, em 1532, um incêndio que por pouco não destruiu a relíquia. Uma gota de prata derretida queimou um canto do tecido dobrado em seu relicário, causando-lhe assim séries de abrasamentos, queimaduras, encontradas em intervalos regulares. Felizmente os buracos ficaram aos lados da impressão central. A água empregada para extinguir o incêndio deixou largos círculos simétricos em toda a extensão do sudário. Então, foi confiado o sudário às Clarissas para poder reparar, né? Costurar a parte que foi rasgada e cuidar, né, com toda a lisura. E repararam em 1578. O sudário ainda peregrinou bastante, seguindo as vicissitudes políticas de seu proprietário, chegando finalmente a Turim em 1578, onde São Carlos Borromeu o venerou. São Carlos Borromeu queria ir a Chambéry para ver, então, o sudário. Né? Mas o Duque de Saboia propôs a travessia dos Alpes e disse que ele poderia apenas ir de Milão a Turim, ou seja, daí o sudário ficou em Turim em definitivo, onde ainda hoje se encontra. Né? Ao contrário dos que previam os costumes funerários dos judeus mencionados no Talmud, o cadáver separado na cruz, nu, né? Uma coisa que poucos sabem, Jesus foi crucificado nu, como todos que eram crucificados em sua época, sem ser lavado nem barbeado, foi depositado nesse longo tecido. Justamente, ele não foi, como de costume não foi lavado, não foi barbeado, ele às pressas, como a ceia judaica,
foi coberto com pano e foi sepultado em um linho branco, inclusive de grande valor. O sudário havia sido tecido de fato com a técnica chamada espinha de peixe, utilizadas certamente já antes da era cristã, mas da qual restam poucos exemplares, sobretudo o linho. O tecido representa a torção em Z, muito rara e complexa. Isso que estamos falando já é o que vai dizer a ciência sobre o sudário, sobre o tecido, sobre as partes que compõem o sudário e sobre a forma que o corpo de Cristo estava representado no sudário. É raro, portanto, que o corpo de um condenado ao suplício infame, como a cruz, fosse envolvido no sudário extremamente caro. O tecido era de linho, um linho extremamente caro e puro, para que fosse tirado pouco tempo depois, porque, como eu disse, ia ser tirado, depois você fazer todo o preparativo, tudo. Então, não fazia noção botar uma roupa botar um lençol tão caro para alguém que não merecia nada, porque como todo criminoso que foi crucificado, não poderia ter tido nenhum tipo disso, né? Sabemos que Jesus não fez crime algum, mas como todo aquele que é crucificado, não merecia nada disso, merecia ficar jogado aos animais. Assim cria os judeus. O lugar em que o homem do sudário foi sepultado, ou qual o lençol que esteve exposto durante mais tempo, pode ser identificado dois elementos, ou seja, no pano do sudário, o próprio tecido, ele fala no sentido de dizer os elementos, onde estão, de onde era, de que é feito, a região geográfica onde estava. O próprio tecido ele vai falar, vai testemunhar a favor de Cristo e da testemunha da ressurreição. Por exemplo, no pano do sudário existia um pólen, né? Existia parte de plantas que ficou presa no tecido e que pertence a várias espécies vegetais existentes apenas no Oriente Médio, ou seja, na parte onde Jesus estava. Não foi um sudário feito na Itália, na Alemanha, na França, em qualquer região. Ele atesta, o próprio tecido atesta o lugar onde ele foi feito, onde estava, né? Os restos de terreno encontrados no sudário, como Jesus caiu, bateu a mão no chão, bateu o joelho. Então, esses pequenos fragmentos que ainda estavam no pano do sudário, contém aragonite, um mineral não muito abundante, mas difundido nas imediações de Jerusalém. As análises do tecido sidônico, né, do sudário, permitiram comprovar a presença tanto de um pólen europeu, em quantidade menor, ou seja, do tempo que ele foi exposto, na França e em outros lugares, né, como também de plantas que vivem na região de Constantinopla, no tempo que ele ficou em Constantinopla, porque onde muitas vezes nesses lugares, antes de ser exposto ao público, as pessoas pegavam nele, tocavam nele, então ali ficam as marcas em lugares por onde ele passou. Estudando aí os diversos traslados da terra sidônica, comprovamos nos testemunhos cristãos mais antigos, os especialistas em botânica encontraram correspondência com o trajeto do sudário, que parte de Jerusalém, depois Palestina, Edessa, Constantinopla, Lirei, Chambéry, até chegar em Turim. Além disso, algumas amostras tomadas na região dos pés havia restos de terra. O homem havia, portanto, caminhado descalço durante muito tempo. As mesmas marcas encontradas em correspondência com a ponta do nariz, quando ele cai e se fere, cai por rosto por terra, com o joelho esquerdo, que visivelmente entumecido, com sangue, com pedaços de terra, e foi justamente quando ele caiu no chão, machucando violentamente também o rosto, sem a possibilidade de se proteger com as mãos. Muitas vezes ele botava a mão, porque ele estava levando um peso muito grande, né? O patíbulo, né? Então ele foi levado a uma madeira de um canto a outro das mãos, e quando ele caía, às vezes ele botava a mão,
que caía com o corpo, às vezes ele caía com o joelho ou com o próprio rosto por terra. Como ondas caídas pelo chão, machucando violentamente o rosto. Os especialistas em cristalografia, Joseph Loubeck e o físico Ricardo Levisetti observaram que estas amostras de terra contêm aragolite, um tipo de carbono cálcico, mineral raro, mas é presente em composição no terreno de Jerusalém, bem abundante. Por meio da reconstrução da marca de suas moedas e de algumas inscrições encontradas sobre a tela, o santo sudário é possivelmente a formular a hipótese que ele foi um homem sepultado entre os anos de 20 a 30 DC. Sabemos que a questão de pôr moeda nos olhos do falecido é um costume pagão de muito tempo. Só que no tempo de Cristo já estava acontecendo, já estava sendo enraizado por muitos judeus por conta da questão da convivência entre os romanos e os judeus, povo pagão e os judeus. Então no rosto de Cristo estavam moedas, né? E de uma parte tinha a insígnia de pastor e da outra parte falava justamente de quem era até o imperador, que vamos tocar depois. Depois de algumas análises levadas a partir de 1951 pelo padre Francis Filas, afirmou ter identificado sobre a pálpebra direita do rosto sidônico marcas extremamente similares às existentes na cara de uma moeda, um dilepton litus, que apresenta no verso o símbolo lito, ou seja, uma espécie de cajado de pastor, presente em todas as moedas de Pilatos, cunhados em 29 d.C., rodeado pela inscrição grega Tibério Rei, uma moeda que remonta, portanto, da época de Tibério. Tudo parece conduzir as investigações à Palestina do primeiro século. Além disso, existe uma concordância substancial entre o relato dos evangelhos sobre a paixão de Cristo e as informações do sudário, tanto assim que algumas particularidades vão falar justamente que a crucifixão foi feita justamente no primeiro século. A cruel flagelação exagerada antes de uma crucifixão. Fala-se em 60 chicotadas. Jesus é flagelado no rosto e no corpo. Só que, naquela época, e segundo inclusive o que fala a respeito de alguém que faz algum mal muito grande no judaísmo, se eu não me engano, em números vai falar que o número de chicotadas não deve ultrapassar 39. Só que Jesus foi 60 chicotadas. Então você veja o castigo exemplar que os judeus queriam dar em Jesus foi além. Já tendo com Cristo como alguém nem sequer judeu, porque se fosse qualquer outro judeu, teria sido dado 39 chicotadas e não 60. A cruel flagelação exagerada, a coroação de espinhos, que também não se tem nenhum relato de costume similar, né? Então, nem entre os romanos, nem entre outros povos. Jesus foi revestido pelos soldados romanos com a coroa de espinho, uma capa púrpura, para ser ridicularizado como rei dos judeus. Então, não existia menção na história de ninguém antes de Jesus que tomou tantas chicotadas, nem tanta flagelação, nem sequer coroado de espinhos, né? Então, isso mostra a categoria particular apenas da morte de Jesus. O transporte do patíbulo, justamente que eu falei, que é justamente que Cristo teria levado essa haste horizontal pelos braços, amarrada, mas na hora da crucifixão pregada, né? Porque antigamente, se eram levadas, em algumas ocasiões, eram troncos ou outros tipos de madeira. Ele já foi um patíbulo já certo, que foi levado por ele. Para alguns eram amarrados, apenas na crucifixão era apenas amarrado. Só que no caso de Jesus foi crucificado, foi nas mãos mesmo, né? A ferida do lado, feita depois da morte, é absolutamente raro, porque na verdade o que se fazia era justamente quebrar as pernas para que o morto falecesse mais rápido, né, de que os outros. A falta de unção da barba
e das vestes do cadáver, visto à pressa, né, que já falamos, né, que foi precipitada. A envoltura do cadáver em um tecido precioso e a deposição em um túmulo próprio, ao invés de terminar uma fossa comum. Tudo isso também já vai dizendo o caráter diferente do qual Jesus teve a sua crucifixão. O breve tempo de permanência do tecido, ou seja, se ele faleceu na sexta, sábado e no domingo ele já ressuscitou, né? Então foram poucas horas apenas que o sudário permaneceu com ele. Vamos entrar agora em outra coisa que vai falar sobre essa veneração e continua. Em 1898, um advogado italiano chamado Secondo Pia, quando foi tirar uma foto do Santo Sudário, depois quando foi fotografou o tecido de exposição pública naquele ano, sua surpresa foi ao constatar que quando ele revelou o filme, ter aparecido no negativo da figura de Nosso Senhor Jesus Cristo uma imperceptível na observação direta do pano. Então, Jesus parece que estava assim como em um negativo. E na hora que ele tirou foto do pano, quando revelou, mostrou em tamanho grande o rosto de Cristo, né? E dizem-se então que essa figura de Cristo, tirada do sudário, não ficou em uma posição 2D, mas 3D. Aí que vai dar um pouco do que a gente vai falar depois, o porquê essa diferença nessa fotografia de Jesus. O professor Balocino esclareceu que a formação de imagem de tipo fotográfico é produzida por uma energia luminosa sobre uma superfície sensível, como um filme ou um sensor digital. Normalmente a impressão é superficial, por isso o negativo fotográfico não possui informações tridimensionais. O negativo fotográfico tradicional não produz informações tridimensionais, porém, a imagem do sudário possui essas informações, codificada numa série de matizes. O catedrático em cirurgia plástica da Universidade de Navarra, Dr. Bernardo Fontanilla, concluiu que o Santo Sudário, um dos objetos mais estudados do mundo, teria sido impresso por Nosso Senhor Jesus Cristo no momento exato em que seu divino corpo, já ressuscitado, começava a se erguer. Há uma diferença que devemos falar, porque quando alguém morre, existe o chamado rigor mortis. O corpo fica todo estirado, né? No caso do sudário, ele nos conta, o sudário, que não era apenas alguém que estava ali deitado, como qualquer outro falecido, mas a impressão feita por Cristo no sudário, que fala esse cirurgião, que o rosto de Cristo deveria ter paralisia bilateral, na verdade, o sudário marca a hora que, como que uma impulsão interna para fora, que o corpo de Jesus estava numa luz tão forte, e esse sudário mostra na hora em que o corpo se levanta. A cabeça de Cristo não estava assim, mas estava assim. Ou seja, na hora em que Cristo volta a si, né, como que de joelhos dobrados, alguém como vai estar se levantando. Então, é justamente o sudário mostra como uma imagem do Cristo que ressuscita. E não é uma simples imagem de Cristo morto, mas uma imagem de Cristo no momento em que ele ressuscita. E que aquela luz fez com que aquele sangue impregnado formasse como que se fosse um filme, né? Um filme, um negativo de um filme de que alguém foi tirado na hora. Aquela luz parece como que tirou uma fotografia do corpo dele e ficou no sudário, uma fotografia de sangue, né? Ou seja, ela mostra Jesus ressuscitado. Então, o sudário é mais uma testemunha de Jesus que está ressuscitado e não de um Jesus morto, né? Então, também o professor anatomista espanhol nos diz que é razoável achar que o sudário que compunha o corpo de Cristo
queria não somente nos mostrar os signos da morte, mas também da ressurreição no mesmo objeto. Para chegar a essa conclusão, o catedrático, que é especializado em cirurgia de paralisia facial, analisou vários detalhes da postura do corpo estampado no sudário e em diversas reconstruções 3D de cientistas recentes. Ou seja, o sudário nos mostra em duas vias Jesus morto e Jesus vivo. O sudário como uma testemunha do Cristo ressuscitado, vivo, uma verdadeira testemunha do sangue de Cristo, do corpo de Cristo que volta à vida. Então, para todos, um grande abraço e que o sudário cada vez mais nos anime a viver e a pregar a Cristo crucificado, morto e ressuscitado. E o sudário é a maior prova desse Cristo, não morto, mas que ressuscita, que nos mostra e dá sinais da sua vida hoje e sempre. Muito obrigado.